Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje é dia de review de teologia sistemática. Nós vamos apresentar nos mínimos detalhes a fé de uma vez por todas, doutrina bíblica para hoje, teologia sistemática de Jack Cottrell, uma publicação da Reflexão Editora. A Reflexão Editora ela tem publicado excelentes obras para o público arminiano. Graças a Deus, a maioria dos livros que eu tenho aqui que trabalham o arminianismo são publicações da editora Reflexão. Essa teologia sistemática, ela veio com uma promessa de ser uma teologia sistemática arminiana com bastante conteúdo. Olha só a grossura do livro, é um livro volumoso, são mais de 860 páginas. E a gente tem também um material conciso do Jack Cottrell, também publicado aí pela Reflexão. Então ela veio com esse objetivo, de ser uma teologia sistemática arminiana com muito conteúdo. Realmente tem bastante conteúdo e a gente vai estar analisando esse material através desse review para ver se realmente entrega o que promete. A capa é uma capa brochura, como vocês já perceberam. Particularmente, eu gostaria muito que a editora trabalhasse materiais mais acadêmicos em capa dura. Eu acho que vale a pena o investimento. Mas, para economizar, eles colocaram capa brochura mesmo. Mas é uma capa, eu tinha que ter encapado aqui, acabei esquecendo. Mas é uma capa bem bonita, apesar de ser brochura. E o papel é aquela folha meio amarelada que a Reflexão trabalha. Particularmente, eu gosto dessa folha, desse tipo de folha. Mas vamos lá, vamos conhecer o conteúdo desse material. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem os canais parceiros e tem o grupo do WhatsApp, caso você queira participar. E também não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. E eu peço mais uma vez, pessoal, se inscreva no nosso canal. É totalmente de graça e você vai ter um conteúdo muito bom para edificar a sua vida. Bom, vamos deixar de conversa, vamos para o que interessa, que é o review. A gente já entra aqui na capa, a gente tem essa marcação de página, aqui uma orelhinha de marcação de página, com a foto do Jack Cottrell, que tem todas as qualificações dele. A primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica. Essa teologia foi lançada no ano passado, 2020, então aqui tem todas as informações, a editora executiva, o tradutor, que foi o Vinícius Couto, pastor Vinícius Couto, primeira edição, setembro de 2020. E aqui a gente tem um sumário. É um sumário bem completo, eu gosto de sumários assim. Então é um ponto muito positivo. Por quê? Quando você vai fazer eventuais consultas em materiais exaustivos como esse, aqui pelo sumário você encontra a informação que você precisa. Então eles não economizaram espaço para colocar o conteúdo da teologia nesse sumário. Então aqui coloca os capítulos, os tópicos e os subtópicos. Então a gente vai mostrar como ela é dividida. Então aqui a gente tem primeiro a prolegômena, aí depois entramos no capítulo 1, existência de Deus, capítulo 2, o nosso conhecimento sobre Deus, capítulo 3, a natureza do Deus Criador. Então aí dividido em o capítulo 3 é dividido em tópicos e tem subtópicos dentro. Capítulo 4, as obras do Deus Criador. Capítulo 5, a criação invisível. Capítulo 6, a criação visível. Capítulo 7, a natureza do pecado. Capítulo 8, o pecado angelical, Satanás e seus demônios. Capítulo 9, o pecado original ou graça original. Capítulo 10, o pecado pessoal. Capítulo 11, a morte humana. Capítulo 12, a maldição cósmica. Capítulo 13, a pessoa de Cristo. E tem os subtópicos dentro dos tópicos inseridos no capítulo. Tem aqui a página respectiva deles. Muito bom esse sumário, Capítulo 14, a obra de Cristo. 15, a pessoa e obra do Espírito Santo. Tem aqui capítulos importantes. Capítulo 16, salvação pela lei ou pela graça. 17, justificação. 18, regeneração e santificação. 19, condições da salvação. 20, o batismo. 21, a segurança da salvação. 22, predestinação. 23, a igreja.
sua natureza, 24, a igreja, seu propósito, 25, igreja, sua organização, 26, igreja, suas assembleias, 27, interpretando a profecia bíblica, 28, o milênio, 29, estado intermediário, 30, a segunda vinda de Cristo, 31, julgamento final, 32, o céu, 33, o inferno. Bibliografia. Então, é muito bem... O sumário aqui é excelente, né? Gastei um tempinho para falar dos capítulos que essa teologia vai gastar. A gente não vai mostrar tudo, evidentemente, mas são esses os temas que essa teologia vai trabalhar. Abreviações. E aí já entramos na primeira parte, vamos dizer assim, que é uma prolegômena. O que seria isso? Uma introdução à teologia. Então, ele vai primeiro dar aqui a parte introdutória, que seria a teologia. Aí a gente tem aqui o título do capítulo, né? Não é bem um capítulo, é uma introdução. E aí dividido por tópicos, tá? Então ele vai trabalhar mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui se eu já chego na primeira parte. Essa parte introdutória, ela é interessante vocês sempre começarem por ela, porque vai te dar uma base sobre o que é teologia, como estudar teologia, as formas de se fazer teologia. Então é uma parte muito importante. O método da teologia traz diversos aspectos. São mais de 60 páginas. E aí a gente entra no capítulo 1. A existência de Deus. Como é que o Jack Cottrell trabalha? Ele vai trazer primeiro um aspecto introdutório do capítulo. E em seguida ele vai trabalhando os temas. E ele traz sempre a sua opinião. Ele não faz rodeios. Se ele tem uma linha de pensamento, ele primeiro apresenta as outras linhas e depois ele vai trazer a sua linha de pensamento, sem fazer rodeios. Não tem uma linguagem tão técnica, tá? É uma teologia de fácil entendimento. E ele faz assim uma análise bem assim própria com relação aos temas da teologia, tá? Então aqui ele traz... É interessante, o espaçamento é muito bom, tá? Dá para você ler tranquilo. O tamanho de letra é um tamanho normal. Então aqui a gente tem os subtópicos dos tópicos presentes em cada capítulo. Aqui é o 3, o argumento teleológico. Então olha só como é que ele vai desenvolvendo. E aí a gente já entra no próximo capítulo. Os capítulos não são tão longos, tá? O nosso conhecimento sobre Deus. Então é um capítulo bem importante que vai trabalhar a questão do conhecimento sobre Deus. E olha só, cada capítulo, cada estrofe aqui é bem dividida. Então aqui a gente tem o primeiro tópico e o subtópico dentro do tópico. Tudo isso aqui está lá no índice, tá? Ele faz bastante consulta nas palavras vindas do original para trabalhar os temas. Então ele faz uma exegese, ele vai a fundo no original. Então é uma teologia que trabalha muito dentro daquilo que a Bíblia traz, tá? Então são capítulos muito bem colocados. Eu já pulei aqui, deixa eu mostrar um pouquinho mais na frente, que eu quero mostrar alguns pontos chaves dessa teologia. Os primeiros capítulos são bem tranquilos, a gente tem um consenso, é uma visão ortodoxa, né, sobre a criação, então a gente não vai ter aqui grandes discussões. Ele vai trabalhar, olha só, Deus é autossuficiente, é autoexistente, Deus é um, né? Então a questão da trindade, Deus é justo, os atributos de Deus, a natureza de Deus, atributos expressos nas relações de Deus com as criaturas de livre-arbítrio. Então, ele vai trabalhar, essa primeira parte é uma parte muito importante, mas a gente não tem grandes discussões, grandes debates. Então, eu sempre utilizo essa parte com mais tranquilidade, né? Então, ele vai trabalhar aqui as obras do Deus Criador, no capítulo 4. É interessante que a parte de cima, a gente tem a referência do capítulo, então 4, as obras do Deus Criador. Então aqui ele já está trabalhando isso. Então aqui a gente olha bastante conteúdo. É interessante que a gente tem o conteúdo da teologia e abaixo a gente tem notas do tradutor, tá? Então o tradutor coloca essas observações. Providência especial. Como Deus controla as nações, somente influenciando as decisões dos indivíduos. Ele faz isso em termos gerais, controlando a vida e morte, o Senhor mata e revive. Aí tem aqui a explicação com relação a isso. Então é bem interessante. Aqui o capítulo 5, a criação invisível, os anjos. Então ainda está trabalhando a questão da criação, né? Que é muito importante também. Número de anjos.
Então aqui, quem gosta de angiologia, né, tem aqui também. Bom, a natureza do ser humano. Então aqui é interessante, deixa eu mostrar aqui uma parte. Olha só, visões monísticas, o ser humano é um. Então ele traz aqui aspecto como é a divisão humana. A tricotomia, o ser humano é 3. E aí a questão da dicotomia, que ele vai trabalhar, e ele defende a linha dicotomista, né? Então aqui o autor colocou algumas notas, o tradutor, perdão. Então ele vai trabalhar dentro da visão dicotomista, embora ele apresenta a outra linha também, a visão tricotomista. E aí o ser humano é totalmente uma criatura. É bem interessante, né? Bom, aqui a gente já vai entrar na parte onde eu me aprofundei bastante. Aqui, finalizando a natureza do ser humano, ele cita o livre-arbítrio, né, do ser humano. E aí a gente entra no capítulo 7, a natureza do pecado. Essa parte eu quis fazer uma leitura bem minuciosa, já que ele, aqui na parte de trás, na contracapa, a gente tem informação, olha só. Creio que este livro nos trará mais do que uma visão de um erudito arminiano, mas uma teologia unificadora. Tal. Aqui tem, né, dizendo que o autor é arminiano. Então eu quis investigar mesmo a linha de pensamento, principalmente da soteriologia, já que é uma teologia que promete ser arminiana. Bom, aqui vai trabalhar sobre a legitimidade do pecado. Então aqui a explicação. A ilegalidade é universal de duas maneiras. Primeiro, todo pecado é por definição uma violação da lei de Deus. Se um ato ou atitude não é contrária à lei, então não é pecado. Em segundo lugar, toda pessoa é pecadora, ou seja, toda pessoa responsável violou a lei de Deus. Aí a gente tem aqui, né, eu fiz algumas marcações sobre o começo do pecado, como originou o pecado. Até aqui tá trabalhando bem, né? Eu gostei da forma como ele explica, a origem do pecado. Aqui tem o pecado de Satanás, né? Os anjos quando caíram. Ele também traz uma explicação muito interessante. Ele faz análise no original dos termos. Por exemplo, no Antigo Testamento os demônios são chamados de Shedim, a palavra portuguesa sombras, né? A natureza dos espíritos maus, geralmente ele traz vários pontos de vista sobre diversos assuntos. Então aqui a gente tem 4 pontos de vista. Um é que os demônios são espíritos de pessoas iníquas. Uma segunda visão das origens dos espíritos malignos é que eles são os espíritos desencarnados. Aí ele explica que a visão deve ser rejeitada, assim como a outra primeira. Uma terceira visão é que os demônios são descendentes de um acasalamento perverso entre anjos e mulheres. E aí ele explica que também deve ser rejeitada. E a quarta é a melhor opção, que Satanás e outros espíritos malignos são anjos caídos, é a posição dele. Então ele explica bem, eu acho que isso é interessante. Aqui tem, olha, eu fiz muitas marcações sobre, eu gostei desse capítulo, gostei. A questão da guerra espiritual, esse material é bem prático, então ele traz aqui como evitar as influências malignas que tentam nos levar a pecar. Então aqui eu enumerei. Então aqui ele explica. Em segundo lugar, podemos resistir às tentações de Satanás, submetemos as nossas vontades ao poder santificador do Espírito que habita em nós. Então, uma parte muito prática. Bom, a partir do capítulo 9, ele vai trabalhar a questão do pecado original ou graça original. E o interessante é que eu achei algo aqui muito assim preocupante, né? Porque ele traz aqui a questão do pecado original, ele trabalha de uma forma histórica, tá? Então, olha só. Então, por exemplo, aqui ele traz a questão, o início, né? Qual é a linha de pensamento reformada com relação a isso. E aí ele vai trazer a visão da depravação parcial. E ele diz que essa visão prevaleceu até o final do IV século e início do V século, quando a controvérsia entre Pelágio e Agostinho polarizou a cristandade. Pelágio declarou que o pecado de Adão não teve consequências hereditárias para sua prole, nem mesmo a depravação parcial. Por outro lado, Agostinho foi na outra direção e construiu a primeira doutrina completa do pecado original, incluindo a culpa herdada e a depravação total, não parcial. Na época da Reforma, tanto Martim Lutero como João Calvino adotaram essa visão. E aí ele traz uma comparação sobre a visão que a gente conhece aí como pelagiana, o semi-pelagianismo. E aí ele vai trazer aqui um dado, olha só. A próxima abordagem no espectro é o semi-pelagianismo, que ainda é muito brando para ser chamado de pecado original,
em qualquer sentido completo. Essa visão diz que o único efeito espiritual hereditário do pecado de Adão é um estado de depravação parcial. Todo bebê nasce parcialmente depravado, tendo uma alma que está corrompida com doença ou fraqueza espiritual, ou seja, uma curvatura ou inclinação para o pecado. Ainda assim, não é uma depravação total, o livre-arbítrio não está perdido. Aí ele vai dizer aqui que essa visão prevaleceu na igreja primitiva de Irineu Agostinho, e aí ele vai colocar que na era da Reforma os anabatistas sustentavam uma visão e mais tarde John Wesley. Ou seja, ele coloca John Wesley como um semi-pelagiano. E o próprio tradutor vai colocar que Wesley não seguia esse posicionamento semi-pelagiano. Então foi um erro aqui do autor da teologia. Por quê? Porque ele vai se posicionar, né, dentro da linha onde crê na depravação parcial. Tá? E a gente entende, olha só, que tem uma outra nota do autor. Então, a última abordagem é a doutrina clássica do pecado original, né? E aí ele vai trabalhar aqui dizendo o seguinte, que o tradutor vai colocar dizendo aqui, ó, Jacó Armínio, os remonstrantes e John Wesley criam da mesma forma. Qual é a mesma forma? Na depravação total. Ou seja, Armínio, John Wesley e os próprios reformadores criam na depravação total do ser humano. E ele coloca aqui como se a linha arminiana não cresce na depravação total. Então, um erro muito grave que ele comete, ao meu ver, e aí a gente não pode qualificar essa teologia como uma teologia arminiana, porque o primeiro princípio do arminianismo é entender que o ser humano é totalmente depravado, tanto que o semi-pelagianismo, que crê nessa depravação parcial, foi considerado um pensamento herético. Tá? Então, olha só, mesmo que admitamos que o Salmo 51 pretende ensinar alguma forma de pecado original universal, ele não poderia ser usado para apoiar versões agostinianas e católicas dessa doutrina. O máximo que se pode tirar disso é a depravação parcial, como no semi-pelagianismo não afirma nem implica a depravação total. Então, ele vai se posicionar como um defensor da depravação parcial, tá bom? O que significa isso? Isso não significa que não há uma doutrina do pecado original, nenhuma criança é totalmente concebida e nascida sob maldição do pecado. Então, ele não crê na depravação total. Fiz aqui algumas marcações, é a posição dele, né? Então, ele não vai crer, olha só, aqui ele considera que o pecado de Adão ele não afetou a humanidade a ponto de deixar a humanidade totalmente depravada. Então, o que ele vai crer aqui? Na graça original, né? Que é o estágio em que entramos quando passamos a existir, sob o qual permanecemos até atingirmos a idade da responsabilidade, graças à obra do segundo Adão. Todos os bebês e crianças pequenos estão aqui, assim como aqueles cujas habilidades mentais nunca se desenvolveram além das crianças pequenas. É um estado de salvação. Este estado de salvação universal, assim como o conceito de salvação universal se aplica aqui. Então, nossa conclusão é que a doutrina do pecado original, como geralmente entendida, é baseada na falsa exegese de textos bíblicos cruciais e, portanto, deve ser rejeitada. Todas as crianças nascem em estado de graça original, não em pecado original. Então, na minha opinião, um erro muito grave do autor, e aí desqualifica a sua linha de pensamento como uma linha de pensamento arminiana clássica. Tá? Ele vai seguir algo próximo ao semi-pelagianismo por conta dessa linha de pensamento, tá bom? Então, é um dado bem triste que eu percebi. Então, aqui, ó, Cottrell crê que o homem não nasce depravado, mas pela sua escolha, livre-arbítrio, todos se tornam depravados. É um resumo da linha de pensamento dele. Então, eu particularmente fiquei decepcionado porque eu imaginei que ele seguiria a linha clássica do arminianismo, né? Então aqui tem a questão da morte humana, é um ponto negativo, mas nem toda a teologia é ruim, né? Essa parte aqui da morte humana é muito boa, a maldição cósmica também tem pontos importantes, capítulo 13 aqui sobre a pessoa de Cristo também é muito bom. Então olha só, esse texto afirma a presciência de Cristo, declarando que ele já existia antes de se tornar homem, também afirma vagarosamente que nesse estado pré-humano, pré-existente, ele era totalmente divino. Então tem muita coisa boa, sim, na teologia, né? Tirando aquela parte do pecado,
Embora aqui, quando vai trabalhando a questão, umas questões primordiais, ele sempre relembra que ele não crê no pecado original. É uma pena mesmo. Então aqui fala sobre a expiação. É um capítulo muito importante, que nós já entramos na obra de Cristo, né? Eu fiz várias marcações. Aqui ele vai trabalhar as teorias sobre a expiação e ele vai enfatizar que a morte de Cristo, a expiação de Cristo é ilimitada. Ele crê nessa linha de pensamento. Então aqui ele fala sobre a propiciação. Aqui ele vai trabalhando, né? Por que Cristo sofreu? Ele vai trabalhar aqui de uma forma bem interessante, trazendo os pontos e também bastante referências bíblicas. Isso é muito importante. Então, como eu disse para vocês, né, a ressurreição de Cristo, né, então morte e a ressurreição, ele vai trabalhar e mostrando qual é a consequência da ressurreição de Cristo. Capítulo 15 vai nos mostrar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, ele sempre vai no original, ele começa na parte introdutória de cada capítulo, abordando palavras no original, que ele vai trabalhar sobre a pessoa de Cristo, sempre fazendo uma exegese. Olha só, um paracletos é um conselheiro de defesa, equivalente a um advogado, né? Então ele explica outra maneira pela qual a Bíblia retrata o Espírito como uma pessoa, é o que ela coloca em listas paralelas a outras, por exemplo, Mateus 28, Atos 15, 28. Então ele sempre traz isso, né? A questão a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo e a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo e os dons especiais de conhecimento. Ele vai se posicionar, né, dentro da visão cessacionista dos dons, é a visão que ele segue. E ele, olha só, coloquei aqui um ponto bem importante, né? Primeiro devemos rejeitar a ideia de que a única maneira de Deus, o Espírito, trabalhar nesse contexto é por meio da Bíblia. Não devemos esquecer a possibilidade de atividade providencial. Em segundo lugar, devemos rejeitar a ideia calvinista de que o Espírito Santo planta diretamente a fé e o arrependimento no coração do incrédulo por meio de um ato da graça seletiva e irresistível. O que quer que o Espírito faça antes da conversão, sua obra é universal e irresistível. O Evangelho da morte do Salvador exerce um poder de atração sobre todos os que ouvem, mas esse poder pode ser resistido. Então ele faz uma crítica ao calvinismo, né, porque ele não é calvinista, mas a sua linha de pensamento, né, não é arminiana também, por conta de negar a depravação total. E todo arminiano, seja o arminiano clássico, seja o arminiano wesleyano, crê sim que o ser humano é totalmente depravado e por si só ele não pode alcançar a salvação. Aqui ele vai trabalhar o Espírito Santo dá dons de milagres hoje, é uma pergunta. E aí ele se posiciona, olha, no meu julgamento é que o Espírito Santo não está dando dons de milagres aos cristãos hoje. Isso é chamado de visão cessacionista, ou seja, dons milagrosos cessaram no final da era apostólica. Particularmente eu não considero essa visão correta, mas é a visão do autor, como eu disse para vocês. Ele se posiciona, ele não fica em cima do muro. Mesmo se posicionando em decisões, ao meu ver, equivocadas, como por exemplo a questão da depravação parcial, ele se posiciona. Então aqui ele trabalha, né, a questão do propósito do Pentecostes dentro da visão cessacionista. E essa posição, olha só, a questão é que esses dons temporários, porque no início eles preenchiam um vácuo criado pela falta de um cânone autorizado de instruções devidamente dadas para a era da pré-igreja, que chamamos de Novo Testamento. Uma vez que o Novo Testamento esteve presente, esses dons cessaram. Então, eu não concordo com essa posição, mas enfim, né? É a posição que ele segue. Capítulo 16 vai trabalhar a questão da salvação pela lei ou pela graça. Ele vai explicar de uma forma muito interessante, né? Inclusive ele fala algo aqui que eu nunca parei para pensar, né? Que há a possibilidade da salvação pela lei, mas tem que guardar a lei inteira, e ninguém conseguiu fazer isso até hoje, né? Por isso que a salvação é pela graça, né? Ele explica sobre isso, graça como único caminho para o céu. Ele vai enfatizar a questão da graça, isso é muito importante. Capítulo 17, justificação. Então os outros pontos a gente não vê problemas, tá? Ele vai seguir dentro da visão arminiana mesmo, com exceção dessa questão da depravação total, que ele nega, e é um ponto muito importante para a compreensão dos outros, né? Então aqui ele vai trabalhar na questão da justificação, traz aqui um diagrama. Capítulo 18, regeneração e santificação. Ele vai explicar que são coisas distintas, e ele vai explicar cada uma delas. Olha só, aqui tem o primeiro tópico e o primeiro subtópico, né? Aqui, esse capítulo 19 também é muito importante, porque ele vai trabalhar a condição para a salvação.
E aí ele explica, a salvação é condicional, né? Condicional que é a fé. Mas, porém, contudo, olha só, basicamente afirmamos que a salvação é condicional porque aceitamos a realidade de um verdadeiro livre-arbítrio, tanto no ser humano, originalmente criado, até mesmo em seu estado de depravação pecaminosa. Ok. Como vimos, a principal razão teológica para a negação do livre-arbítrio e da incondicionalidade resultante da salvação é a confissão de uma depravação total inata em cada pecador. Mas como vimos no capítulo sobre o pecado pessoal, a Bíblia não ensina a doutrina da depravação total com a sua escravidão da vontade. Ela ensina uma depravação parcial. Isso é uma posição semi-pelagiana, que é a posição que o autor segue, como uma incapacidade limitada de fazer certas coisas. Então, gente, infelizmente, Jack Cottrell, ele dá um vacilo enorme em crer na depravação parcial, mas o restante da teologia ele vai trabalhar de uma forma bem interessante. Essa questão eu pulei aqui duas partes, né? A gente já está no batismo, capítulo 20. Bom, ele se posiciona na visão credo-batista e o batismo por imersão, tá bom? Então ele vai explicar direitinho aqui, tintim por tintim, essa questão. Bom, segurança da salvação, um capítulo muito importante. Então, resumindo, ele crê sim que um eleito, um salvo, um eleito pode sim cair da graça. Ele vai seguir essa linha de pensamento, tá? Então, inclusive, eu ainda estou aqui fazendo algumas anotações. Então, sempre tentado, nunca seguro, embora ele coloque sim a possibilidade de Jesus nos sustentar através da sua graça. Capítulo 22 vai trabalhar a predestinação. Ele vai seguir a predestinação dentro da visão arminiana mesmo, de uma forma bem interessante. E aí, a partir do capítulo 23, ele vai trabalhar a parte da eclesiologia, que é muito importante também. E aí ele vai trabalhar diversos pontos, diversas linhas de pensamento, mas sempre focando não só na parte eclesiológica, na parte de organização. E aí ele vai trabalhar também a questão da organização, das assembleias, a questão do culto. Ele vai englobar todas as áreas aí. Eu achei interessante porque ele dá uma aprofundada boa e vai falar sobre o batismo e a ceia também aqui, as ordenanças. E aí a gente chega no capítulo 27 e a gente já vai entrar na parte da escatologia. Então primeiro ele vai trabalhar a interpretação bíblica, trabalhando os pontos da interpretação literal, simbólica. E aí no 28 ele vai trabalhar a questão do milênio. Deixa eu só chegar aqui na parte introdutória. Ele vai explicar a visão pós-milenista, a visão do pré-milenismo tradicional, mas, tem até um diagrama, pré-milenismo dispensacional, mas ele vai se posicionar dentro do amilenismo, é a linha de pensamento que ele segue. E aqui ele vai trabalhar a questão do livro de Apocalipse. Eu gostei da análise que ele faz do amilenismo, embora ele é meio dogmático, né? Quando ele bate assim, quando ele segue a linha de pensamento, ele sustenta ela com unhas e dentes, né? Mas a explicação dele sobre o amilenismo, aqui, sobre o milênio na posição milenista, eu achei muito boa. Capítulo 29, o estado intermediário, também a explicação boa, com base na linha de pensamento que ele crê. E o capítulo 30 vai trabalhar sobre a segunda vinda de Cristo. E o bom do Jack Cottrell, nessa parte a gente precisa também valorizar, é que ele traz as linhas de pensamento, mas ele vai defender a sua, né? E ele é um amilenista na sua escatologia, tá? Que é uma posição assim defendida por muitas pessoas ligadas aí à teologia reformada, embora ele tenha uma linha de pensamento distinta do arminianismo, mas ele bate muito de frente contra o calvinismo aqui na sua teologia. Julgamento final, o céu, o inferno, ele também vai trabalhar. E aí ele finaliza a sua teologia, né, falando um pouquinho do estado final. E a gente tem uma bibliografia bem vantajosa, bem volumosa, com bastante referências para você estar fazendo a sua pesquisa, tá bom? Então essa é a teologia, a fé de uma vez por todas, doutrina bíblica para hoje, de Jack Cottrell. Particularmente fiquei decepcionado com o material, a gente precisa ser honesto, né? No nosso review, não é uma teologia arminiana clássica ou arminiana wesleyana. A linha de pensamento do autor
tende a ser próxima ao semi-pelagianismo pelo fato dele negar a depravação total. E aí os outros pontos, né, a questão da eleição, a questão da expiação, a questão da predestinação, justificação, a salvação de uma forma geral, ele vai se aproximar ao arminianismo. Mas pelo fato dele ter negado a depravação total, que Armínio nunca negou, John Wesley nunca negou, e os arminianos fiéis ao arminianismo também não negam, ele vai seguir uma linha próxima ao semi-pelagianismo, negando a depravação total. Tá bom? Mas vale a pena você ter, tirando essa parte, o resto é uma teologia prática, uma teologia com uma linguagem fácil, bem entendível, você consegue entender bem o que o autor está dizendo. Você é um crente maduro, que sabe e tem já a sua convicção teológica, recomendo para você esse material sim, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.